Um cordial boa noite. Vocês tiveram uma capacidade incrível de síntese. Eu tenho esse livro, que é Personality Adaptations, que tem umas 500 páginas e a doutora Sônia conseguiu resumir em 45 minutos, de maneira brilhante. O tema é muito complexo e se vocês acharam que está difícil, imagine, né, reduzir tudo isso em 45 minutos. Foi uma proeza incrível, mas que vai servir bastante, porque de quebra ainda ficou a parte mais fácil para mim. Ou seja, agora eu posso conversar com vocês sobre um outro aspecto da análise transacional que vai ficar muito óbvia, porque depois que o Sonia já está sabendo isso aí, fica tudo mais fácil. Está o cara, Érico Berne, esse cara que desenvolveu a análise transacional. E também nos trouxe um modelo de personalidade que, em verdade, estabelece sua relação com os conceitos do que é o eu, o que é o ego da pessoa, e também de como você se comporta em termos condutuais, em termos comportamentais. Eric Berne arruma um esquema fácil para ser entendido até para uma criança de 8 anos, né, que olha assim, veja que maravilha, tu não vai entender. Se uma criança de 8 anos é para entender isso que eu vou dizer, imagine vocês que já estão um pouquinho mais do que isso, né? Que maravilha, né? E tudo isso nos traz um modelo que é PAC, não nada a ver com nada político aqui, esse PAC aqui é pai, adulto e criança, que representa uma construção incrível feita por Eric Berne, que tem a ver um pouquinho com o que vocês estudaram uma vez na vida sobre o que Freud falou das três tópicas, né? Da superego, ego e id, só que aqui a gente vai falar do ego apenas. Nada a ver com id, nada a ver com o superego. Mas se alguém quiser uma explicação, a gente vai falar mais adiante. Então vamos definir primeiro o que é que ele chamava de estados do ego. Estados do ego, ele quer dizer que representa. É para que a definição é sistêmica. Um sistema de sentimento, de pensamento, que leva a também atitudes coerentes ou padrões coerentes de conduta. Entendi? Não. O que é que ele quer dizer com isso? Vamos ver o que ele quer dizer? Atenção, dou-lhe uma, e duas, e três. O que ele quer dizer é o seguinte, foi 61. O que ele quer dizer é o seguinte: nossos pensamentos geram o quê? Sentimentos. Não entendi. Como geram? Da maneira que eu penso, eu sinto. Ah, entendi. Então, se eu penso que eu sou tímido, eu sinto timidez. Quanto mais eu penso que sou tímido e me sinto tímido, como é que eu ajo? Como é que eu ajo? Qual a minha conduta? De timidez. Então, passo a ficar retraído, passo a ficar cabisbaixo e ruborizando quando alguém me encara. Assim é o que cada estado do ego, cada estado do eu vai nos propiciar. Então, se eu penso, nasci para ser só, eu me sinto sozinho até na multidão e me conduzo isolando. Quanto mais me isolo, mais me sinto sozinho. E aí penso, nasci para ser só. E ele cantando, preciso aprender a ser só, fica chorando lá, as pitangas. Mas ao só pensar nisso, ele já se conduz se isolando, e nem nota que está se isolando. E aí, ao se isolar, ele reforça o quê? Uma crença que diz, nasci para ser só. Então, é assim que Eric Berne descobriu que nós funcionamos dentro do nosso eu, dentro do nosso ego, com 3 departamentos: ego pai, ego adulto e ego criança. Isso vai ser bem visto porque ele propõe um modelo fácil de ser entendido. Tem que vote? Eu volto. Tá aqui. Então, ele quer nos dizer o quê? Que em cada um de nós existem 3 subpersonalidades, que são o quê? Esse carinha que tem o pai, está dando comício aí com o dedo em risco, né? Esse que está pensando, cheio de elaborações mentais, e dentro da gente tem uma criança que às vezes é chorosa, às vezes é alegre, às vezes é risonha. Tá? Então, gente, nós somos 3 em 1, que é uma propaganda. 3 em 1 é sangue. Agora vocês vão saber que 3 em 1 somos nós. Nós somos 3 em uma pessoa só. Ora, gente, quando a gente entende isto, fica muito fácil entender a personalidade humana, como é que funciona na vida prática. E avanço para dizer a vocês como ele foi feliz na sua intuição de colocar esses 3 departamentos representados por 3 círculos superpostos.
Isso é a cara da análise funcional. Diagramas fáceis que até uma criança de 8 anos compreende. 3 bolinhas, né? Tá aqui. O pessoal da favela, quando estudou isso, estudou a bolinha de cima batendo na bolinha de baixo, tá vendo? Ou seja, o pai está surrando a criança. Cheio de culpa. Esse pai surra a sua criança. É assim, acredita. Então, quando a pessoa está no pai, ele está usando conceitos que foram transmitidos pelos pais ou figuras substitutas. São conceitos ensinados. Tem um exemplo aqui, eu vou dar um exemplo. Às vezes o menino entra na cozinha porque quer ver se tem a caçarola do doce para ele comer, para ele raspar, né? Pegar aquela raspa. Mas aí a mãe, o avô, diz, cozinha no lugar de homem. Ele recebe um conceito ensinado, cozinha no lugar de homem. Depois que ele virar chefe vai ser um horror, não? Mas, enfim, ele foi ensinado isso. Ou então, cuidado com a tomada, leva choque. O menino chega a ficar com medo de só olhar a tomada. Aí a mãe bota aquela tomada cega lá para ele nem correr isso. Conceito ensinado de vida. A outra maneira são conceitos raciocinados de vida. Então, se a pessoa não pega na chama de uma vela, embora fique doido para pegar mesmo, porque ela fica sacudindo, é porque essa pessoa foi ensinada, não pegue que queima, não pegue que queima, mas criança é danado, né? Vai lá e toca, no dia que ele tocar, o que é que vai acontecer? Um berro, o que é? Conceito agora é o quê? Sentido de vida. Então a gente aprende a vida de 3 maneiras, conceitos que são pensados de vida no adulto, conceitos, sentido de vida na criança, conceitos que foram raciocinados através do adulto. Pergunta para vocês, é um quiz, não é para nota não, pode responder à vontade, arrisco o palpite. Qual dos 3 conceitos é o que mais marca a pessoa? Rápido. Sentido. Freud chamava isso de traumas da infância. Na Gestalt terapia, isso é uma Gestalt aberta. É essa história, não está ligando as pontas soltas. Ora, gente, então, nós temos a vida aprendida de 3 maneiras. Genial, sensacional Eric Berne, quando ele nos diz que nós pensamos de 3 modos diferentes. Quais são os 3 modos? Quando é através do pai, é pré-fabricado, é pré-conceituoso. Então, antes de você nascer, vocês já sabiam que não pode casar com o pai, nem casar com a mãe, nem com o irmão. Por quê? É proibido, não pode. Não sabe nem por quê. Aí um dia rola uma novela na Globo e aparece o irmão em altas ondas lá com a irmã, depois descobre que eles são adotivos, aí a novela termina, né? Sensacional. Mas enquanto isso, o preconceito não pode. Então é pré-conceito. Tudo que é pré-conceito é assim. É um pensamento que é estereotipado. Então eu vou dizer aqui uma palavrinha, quero ver um coro de vocês, viu? Eu vou começar, vou dar só o start. Atenção. Água mole em pedra dura. Viram? Esse pensamento tem 2000 anos de fração. Antes de Cristo, os romanos já diziam: gota d'água. Cava-te, lápide, cava pedra, cedra cedendo. Pouco a pouco, pinga. Gente, a gente repete uma coisa pensando que está abafando, que é uma coisa novíssima, mas já pensaram pela gente. E você se encontra pessoas que falam através de conceitos estereotipados. Que time que está ganhando não se mexe, né? O que mais vale na mão? Não é assim? Bom, é claro que isso são conceitos passados de uma geração para outra e vai, através do século, sendo gravados aqui no ego pai. Mas nós temos também o adulto da gente, que é córtex cerebral, e que quando se desenvolve, vai aprendendo com lógica, um nexo causal, uma relação de causa e efeito. Então, o que caracteriza o adulto é que ele está no presente, ele pensa com lógica e com racionalidade. Mas nós todos aqui presentes também temos uma criancinha. Essa criança que tem conceito de sentido de vida, como é que ela pensa? Através de um raciocínio que é de estalo, fantasista, místico, mágico. Papai Noel vai chegar e vai trazer isso, porque o duende chega, azapticão, né? Ou então bate aqui,
tuberculose, pá, pá, isola. Para que isolar como? É assim que a pessoa pensa. Olha, câncer, olha, isolou. Na hora que falou, né? Tuberculose, pá, bateu. Aí, atenção, bacilo de colo, atenção, bateram ali, isolou da madeira. Será que os bacilos de colo do mundo estão ouvindo essa história? E vão obedecer mesmo? Não tem lógica nenhuma. Mesmo assim, muitos dos presentes e ausentes também, quando vão assistir a um Bavi, se o time perdeu, porque não fui com o meu boné vermelho, fui com o preto, acha que o boné dele tem interferência naquele jogo. Que pensamento é esse, gente? É o mágico pré-lógico. E como a Bahia é a terra da magia, então, cheio de simpatias aí, a visita ir embora, bota a vassoura atrás da porta, né? Não sei como é esse mecanismo. Virado ao contrário, né? E também é aqui que a pessoa também educa, às vezes, através da magia. Atenção, desvire os seus chinelos, senão a mãe vai morrer. Já ouviram isso? Então, minha mãe, infelizmente, é morta. Quando eu deixo os caras virados, vai morrer de novo? Não tem lógica nenhuma. Tá certo? Até aqui, alguma pergunta, dúvida ou clarificação? Mas está muito óbvio, né? Até é assim, a análise transnacional é fácil, até uma criança vai entender isso, né? Mais vocês, né? Bom, aí então vocês vão ver que cada um desses carinhos que estão dentro da nossa cabeça, atenção, não são três bolas, não, isso é só uma figuração. Aqui é córtex cerebral, aqui é sistema límbico e aqui cérebro intermediário. O que é que o pai vai nos dizer? O que é que o pai vai nos dizer? O que eu devo fazer ou não devo fazer? É superego, não é superego, porque ele pode proteger também. Ó, cuidado, tenha calma, vai devagar, vai com calma, ele não tem crítica nenhuma, está tendo de ir protegendo. Quando se trata do adulto, ele fala da nossa conveniência. Será que convém fazer isso? Será que é adequado fazer isso? E quando a nossa criança, né, é danado, né? Eu quero ou não quero? Eu vou gostar ou não vou gostar? Agora, olha só quanto conflito na cabeça de uma pessoa única. Porque nem tudo que eu quero me convém e devo. Nem tudo que devo me convém e quero. Nem tudo que me convém, quero, não quero, devo, não devo, são uma pessoa só. Olha quantos conflitos aparecem no juízo de uma pessoa só. Agora, quando você se casa, alguém começa, eu quero ir para a praia, eu quero ir para o futebol, eu quero ir para a missa, não, mas eu quero ir para o culto, eu quero ir para o terreiro, eu quero ir para o fundo. Aí a pessoa fica naquela dúvida, quero, não quero, convém, não quero. É por isso que às vezes aperta o juízo tanto que a pessoa, né, chega a derreter a culpa. Então, a arte de um relacionamento está também a harmonizar esse carinha daqui. Tá certo? Bom, eu avanço um pouquinho porque esse assunto é palpitante, eu vou simplificar ao máximo, que é um assunto que normalmente a gente dá em 2h30, e vocês vão ter só uma sinopse do que é mais importante para entender o fundamental. Depois a Soninha já deixou aí a coisa mais difícil para lá para trás. Então, PAC representa o quê? Estados do eu. Ego pai, ego adulto, ego criança. E o que é pai? Modo de pensar, sentir e falar dos nossos pais. Quantas vezes vocês aqui já pronunciaram essa frase? Como dizia meu pai, repete com um gesto alto, tom de voz, como se fosse seu pai. Recentemente, eu vi uma pessoa que veio do interior, taciturna, não cão, refratária a tudo e a tudo, que nem vê ninguém, se esconde, parece que está num isolamento incrível. Então, ele, quando repetia a frase do pai, ele mesmo batia palmas, igualzinho ao que o pai fazia. Achei incrível que até o gestual do pai ele repetia. E o que é criança? Modo de pensar, sentir, falar e agir de quando nós éramos crianças. É por isso que quando as pessoas estão apaixonadas, falam sendo criança. É por isso que quando a pessoa está apaixonada, faz loucuras que só a criança é que pensa que é capaz, né? Pensa até que é invisível. E o adulto é um adulto? Não, o adulto é para imposto de renda, isso aqui pensa nas coisas mais sérias da vida. Ele tem que ter alguém nessa casa que pense as coisas sérias, não é isso? Muito bem. Então nós temos 3 vozes na nossa cabeça. A voz do coração, que é a da criança. Me ajudem, de quem é essa voz do coração? Criança, beleza. Tem a voz da razão, que é de quem? Adulto, muito bem. E tem a voz do dever. Você deve fazer, você tem que fazer. Aí você tem que fazer o quê?
A voz do coração pode cotejar com a voz da razão. Tá? Eu quero, mas será que convém? Ou será que se convém, será que eu quero? Se eu quero, será que eu devo? Se eu devo, será que eu quero? E se eu dever, será que me convém mesmo? Ou não convém? Então, qual é uma das coisas importantes em uma terapia, quando a gente trabalha com isso, é que a pessoa possa harmonizar essas três vozes dentro da cabeça. Tá certo? A voz da razão, a voz do coração e a voz do dever. Se harmonizarmos isso, nós teremos a pessoa saindo de mal-estar e entrando no bem-estar. Tá depressa demais, gente? Tá. Legal. Então, de onde vem isso? Ego pai vem das leis, moral, tradição, costumes, provérbios, a tradição, a religião, está tudo aqui. No pai. As crenças religiosas estão tudo aqui. Agora, quem obedece às crenças é a criança. A criança é que tem fé. O adulto tem convicção. E o pai tem crença. O que mais? Aqui no adulto, vai usar o que? O que é científico. O que tem relação, tem nexo causal. Relação de causa e efeito. Eu sei que se eu pegar isso aqui e jogar para cima, vai subir, chega uma altura, vai parar e começa a cair numa certa velocidade, que eu já assim, posso calcular essa velocidade e dizer em quanto tempo chegará, dependendo da distância, o quadrado da distância, né? E inversamente proporcional. Aí eu vou saber e posso, com base nesse estudo, colocar um satélite na Lua, botar um robôzinho em Marte, posso fazer essa brincadeirinha em pegar os anéis de Saturno, ir lá e colher um pedaço daquele anel para ver que não tem metal nenhum, que é somente de gás, né? Tudo isso são estudos feitos com base em ciência, que faz com que vocês tenham, cada de vocês na mão, um computadorzinho chamado de iPhone, que é o celular. Né? E a criança? O que é nossa criança? É nosso corpo, nosso biológico, nossa sexualidade, nossas emoções, o querer, o desejo, é tudo na criança. Então, gente, nós aprendemos a vida assim. Por exemplo, qualquer pessoa que tenha tido aqui uma azia, já teve azia alguma vez? Você já teve? Nunca teve, nem sabe o que é, né? Você já teve azia? Várias vezes. Então, seu estômago ensinou a você o que é azia. Em compensação, se você tiver uma cólica aqui pelo umbigo, você vai depois descobrir que aquilo é cólica menstrual, né? Ele nunca vai saber disso, né? Ele vai achar, tá de manhã, não está nem imaginando, porque ele não passou por isso. Ele não tem útero para poder dizer aí, né? Então, os nossos órgãos ensinam a sentir o que nós temos dentro de nós. Também, através da ciência, nós nos orientamos para tomar decisões que sejam racionais, coerentes e que sejam adequadas para o que ele deseja. Beleza. Só quero dizer a vocês que o pai é do passado. Como do passado? Pais ou figuras substitutas. Lembra que o senhor falou? Todas as figuras tomaram conta da gente. Pai, irmão mais velho, babá, tia, a dinda. Todo mundo entra nesse circuito. A avó também, de primeira viagem, vai lá para ver. Está tudo isso fazendo papel de parentagem ou maternagem, dependendo, ou de quem chama de parentalização. Aqui também nós vamos ver que o pai tem uma tradição. Então, o primeiro o varão da família tem que ser chamado igual ao pai. Não cai nessas neiras, que isso é uma furada. Depois eu vou dizer porquê em outra comunicação nossa. Vai engessar seu filho, mas se já deu o gesso para ele, cabe a ele fazer a diferença. Por exemplo, meu avô era Antônio, meu pai é Antônio, eu nasci de Santo Antônio, meu nome é Antônio, mas nem minha mulher não chama de Antônio, é uma pedreira. Tá vendo? Então, ai de mim, se eu ficasse, Antônio ia ser Tonho, Totonho, Tuinho de Bento. Então, imagina. Tá certo? Quando a gente nasce, somos príncipes e princesas encantadas, né? Todos nasceram assim. Nasceu para conquistar o mundo. Criança livre, natural. Não tem preconceito nenhum. E é interessante que essa pessoa tem todo o potencial para aprender o mundo. Não tem nenhum a priori. E o que acontece? Eric Berne traçou ego pai, ego todo é criança, mas que não tem nada a ver com superego, nada não. Viu? Aqui dentro do pai tem o pai do pai, adulto do pai, criança do pai, né? No pai do pai, que chama Vossa Excelência, estaria perto do superego. Quando está aqui embaixo, no id,
tem a criança da criança, representa já uma interface chegando perto disso. Mas, quem estudou esse assunto em psicanálise, que foi a minha primeira formação, vai lembrar que tudo isso aqui, que tem essa chave, chama-se de ego. Então, a gente está falando aqui de estados do eu ou estados do ego. Tá certo? Então, vocês ligaram algumas pontas soltas. Só para ter uma noção, quando a gente fala de superego, é uma construção mental. É uma instância abstrata que está o tempo todo censurando e deixando essa instância do id argolada, preocupada, totalmente constrangida. Como assim? É que id, de acordo com a psicanálise, representa os pulsões instintivos, um caldeirão de acarajé fervendo, né, de desejos, instintos, vontades, é o princípio do prazer. Mas tem um tal do ego que faz o meio de campo aqui, faz essa meiuca para poder equilibrar as coisas. A gente está falando principalmente aqui de quê? Dos estados do ego. Agora que sabem disso, eu vou mostrar e vocês vão identificar. Vocês conhecem pessoas que têm um paizinho, um adultinho e uma criançona? Conhecem? São pessoas que têm um perfil que rindo à toa, você sabe por quê? Não assume responsabilidade, tem um chamado infantilismo psicológico. Mas há outras pessoas que são desse jeito, tá? O paizão o tempo todo, eles parecem que não têm infância. Essa pessoa critica duas pessoas, Deus e o mundo, né? Ele é muito crítico. Se ele é assim de um prédio, sai de baixo, porque você não vai fazer nada que seja de liberdade, porque ele está ali para dar regras e normas. Mas é possível que a pessoa seja desse tipo aqui. Eu gosto muito de fazer uma correlação disso aqui com o hippie. O hippie sabe fazer colagens, manufaturas, sabe? Ele sabe fazer trilhas, sabe muito bem. Tatuagem também sabe, né? A criança se diverte horrores, né? Pôr do sol, a chincha, todo mundo nu, passarinho cantando, né? Fazer as trilhas, né? Mas o pai está um pouco de fora. E se não estiver muito de fora, ele dá um jeito de puxar um baseadinho, fica fazendo um bicho ali, curtindo, porque o pai é anulado pelo álcool. Por isso que algumas pessoas, até muito sérias, quando toma 2 dedinhos, começa a chamar Jesus de Jerônimo, né? Começa a dizer coisas que nem nunca pensava, e até pessoas conceituadas, religiosas, começam a ficar desbocadas, certo? Vocês conhecem pessoas assim que apagaram o pai. Não apaga totalmente, não, fica um resíduo. Esta pessoa daqui, pai, adulto, criança, essa pessoa não brinca carnaval, é claro. Por quê? A criança está entendida aqui, está toda ela constrangida. A não ser que ela tome 2 dedinhos de cachaça, que vai apagar a censura do pai. Aí solta a criança, ela inverte a coisa, aí começa já com o dedinho para cima, né? Cada um desses perfis, vocês conhecem, seguramente identificam, e se tivesse tempo, você identificar um por um, cada um desses da sua vida prática. Por enquanto, fica só essa noção de que assim nós temos facetas da nossa personalidade. Uma outra maneira, que pode acontecer muito séria, é quando o pai invade o território do adulto. Isso é chamado contaminação, não tem nada a ver com micróbio, não. A outra contaminação é quando a criança invade o adulto, aqui toma magia, toma superstição. E às vezes até mesmo essa criança invade o adulto e obriga o adulto a achar uma lógica que justifique o que a pessoa fez. Tipo, a pessoa quer beber e diz, olha, quem bebe morre, quem não bebe morre, todo mundo bebe, né? Que lógica é essa? Assim, a criança que está querendo beber, inventa logo essa, né? Quem sabe se a mãe ouviu, seja que Deus quiser, e Deus quer, né? Vai lá e faz. No dia seguinte, quando o pai volta em ação, sim senhora, nunca pensei, aí vem outras coisas. O que é que a gente faz muito em terapia? Isso está aqui. A pessoa chega lá para nós, na maioria das vezes, assim, duplamente contaminado. Olha, Rafael, quando a pessoa está desse jeito, a gente trabalha muito, explica muita coisa, e a pessoa fica entendendo como é que funciona. Como vocês estão entendendo agora muita coisa, e aí o adulto que está assim, contaminado pelo pai e pela criança, fica o quê? Livre completamente disso. Então, esta é uma das intervenções terapêuticas de grande valia na terapia,
Porque quando a pessoa está com os teus três estados do ego certinhos, fica beleza para funcionar. Porque tem a hora certa para a criança, por exemplo, que hora certa para a criança? Hora de comer um caruru, comer uma comida gostosa, hora de namorar, né? Hora de beijar, é a hora da criança. Imagine se o pai entrar em ação, já viu? Uma moça decente, bota a perna desse jeito, começa que não vai dar certo. Então, quando for namorar, não leve o pai junto, nem a mãe junto, por favor. Não dá certo. Aí, se levar o adulto, depende, deixa o adulto pertinho ali, mas sem ficar. Lembre que uma boca limpa tem 200 bactérias. Quem vai beijar mais, né? Aí já não dá. Isso não é hora de pensar nisso, não. Né? Nada. Deixa acontecer, que para isso existe antibiótico, se houver alguma coisa. Tá certo? E deixa o coração mandar. É o que é da criança. Então, quem goza a vida é nossa criança. Quem faz a vida ficar muito segura, uma rota segura, de lógica, é o adulto. Mas quem me protege, quem tem uma autocrítica, é esse tal desse pai daqui, que é um resíduo do que nossos pais, vírgulas substitutas, nos ensinaram. Bom, isso aqui eu já falei, não vou nem, eu já expliquei isso antes, que pai representa o quê? Sistema de pensamento, sentimento, de conduta que nossos pais nos mostraram. O que é a criança, nosso modo de pensar, sentir e agir de quando a gente era criança? São resíduos da infância. Por isso que às vezes a pessoa é grande, mas faz calundu, já ouviu falar em calundu? Fica de birra, fica de bicão, né? Bicudo, ou bocudo, porque está regredindo uma criança, tá certo? Quando a pessoa está no adulto, fica muito sério, circunspecto, né? Porque não pode cometer erro. Ele está diante de uma prova, de um exame da ordem dos advogados, então tem que estar ali centrado mesmo. Mas na hora de você proteger uma criança, você é tio, você é avô, avó, tem uma criancinha, use seus pais com todo o repertório de autoproteção que vocês aprenderam na infância, quando vocês foram submetidos ao processo da parentagem ou parentalização. Quero lhe dizer que o álcool, inclusive da maconha, também faz 3 efeitos. Primeira coisa que ele faz é apagar o pai. Se a pessoa continua bebendo, bebe um pouquinho mais, apaga o adulto. Se beber, apaga a criança e aí entra em coma, estado de coma. Então, repare que simplicidade modelo, explica tudo da nossa vida. E cara, genial, o Berg, genial. Quem já viu alguém morrer aos pouquinhos? Uma doença consultiva, tipo tuberculose, um câncer avançado. Quem primeiro sai de campo é o pai. A pessoa que era tão sisuda começa a ficar desbocada, como eu disse, né? Começa a fazer coisas que eram proibidas até então, que ninguém nunca esperou que a pessoa fosse assim, e de repente, eis que a pessoa avança na doença e apaga o adulto, já não leva comida à boca, já não escova dente sozinho, e quando apagar a criança, é que morreu mesmo. Mesmo assim, pessoas longevas, a gente chama macróbios, as pessoas que passam 100 e tantos anos, são capazes de voltar à posição fetal, que regridem a essa criança daqui. A criança é a primeira que nasce, é o que morre da gente, tá certo? Olha que modelo lindo, fácil de ser entendido. Agora eu preciso dizer como é que isso funciona na prática. Na prática, nós desdobramos o pai em 2 instâncias. O pai crítico, que tem a ver com o superego, e um pai nutritivo, ou nutridor, protetor, que é aquele que toma conta da pessoa e das pessoas que são doentinhas, que é pessoas que são inválidas, etc. O que é o adulto? A parte lógica racional, que aprende ciências, matemática e as correlações lógicas da coisa. A gente nasce como criança natural, mas nossos pais e educadores, na melhor das boas intenções, começam a nos dar regras de funcionamento e nos adaptarmos à nossa vida para que a pessoa fique uma pessoa sociável, boa intenção, ótimo. Então, digamos que de repente, eis que a netinha da vizinha olha para o vizinho e diz: oi, vovó, parece um macaco, um cacaco, né? Só porque o vizinho é um pouquinho mais encardido, vizinho, né? Aí tem a coisa: o que é isso, minha filha? Você está vendo que ele não tem rabo, não tem orelhona, não é macaco, mas parece um cacaco mesmo. A criança é espontânea. Aí depois vem a regulação.
não se faz isto, como é que se faz isso? Ele não tem cara de macaco. Tem a cara de macaco mesmo. A criança é renitente. Mas eu faço uma pergunta para vocês. O que é que os pais mais gostam que o filho seja? Obediente ou rebelde? Adivinha? Obediente. Por isso que 85% da humanidade, pai, são pessoas que são submissas. Diz amém a tudo. Repare que poucas pessoas atravancam um tráfego, diz que é uma mobilização geral, e mobiliza a população toda, e ninguém assiste de camarote. Por quê? Nós estamos ainda sob a égide de pessoas submissas. Que a gente está mais como espectador do que como atuante. E também nos foi coibida essa atividade, essa atuação de rebeldia. Quem faz isso são revolucionários, os rebeldes correspondem a 15% da população só. Então, repetindo, o que é o estágio da criança? Pensamento, sentimento e conduta reproduzidos de quando? Da nossa infância. 0 ano, 1 ano, 2 anos, etc. Tem várias crianças dentro da gente, né? Casquinha de cebola. Por isso que algumas dessas crianças são feridas. A gente vai trabalhar na terapia, às vezes a criança que está aqui pertinho desse núcleo, né? Sofrendo horrores. É a criança chamada ferida. Olha quantas chorosas aqui a gente ferida dela, né? Então, são várias crianças dentro disso. Dentro da criança tem uma instância, um pequeno professor. É a parte intuitiva, a parte da curiosidade, é a parte, vamos dizer assim, que é entusiástica, é da nossa criança natural, chamado de pequeno professor de psicologia, é o nome que Bernard deu, para dizer como as crianças ensinam aos pais a serem pais. Como é que eles catimbam para conseguir o que eles desejam, através do pequeno professor. Muito bem, mas tem uma criança que é submissa, outra que é rebelde, e aí são as variações do processo educacional. Muito bem, então esta criança daqui foi dita que, olha, seu vovô está dodói, brinque aí quietinho com o seu trenzinho e não faça zoada. Ele fica... É uma criança adaptada, positiva. Certo? Obedece o nome. Essa criança provavelmente vai respeitar as filas, não vai furar a fila, vai respeitar as sinaleiras, né? Antes das 9 horas, etc. Me diga agora vocês se eu vou entender. Quiz, atenção, quiz. Qual é o estado de ego, Ivana, desse carinha daqui? Estado de ego dele, pai, adulto, criança. Rápido, rápido. Criança. Como não são idosos? Gente, não confundir o bife na mesa com o bife milanesa. Vocês estão vendo que essas duas pessoas estão, não é criança, ela na motoca dela aqui, ele é contente, risonho, né? E o que vocês dirão também desse carinha daqui? Olha o quiz, viu? Atenção para o carinha que vai sair. Qual o estado de ego dele? Atenção. Rápido, rápido. Ô criança, mas ele não é idoso. Gente, não confundir, de novo. Ele está na hora de você rever seus conceitos. Ele está na moda, ele está de boa aí, tá vendo? E esse cara aí engateando aí, fez uma criança, nessa curiosidade toda. Pequeno professor, ele está vendo novidades, né? Por isso é que ele está engateando ali, né? Aqui eu já falei, né? Eu posso passar isso aqui. Já falei. Toda vez que o pai é positivo, na hora que falar com o filho, ele se baixa e fica no nível do olho do filho. Quer seja suspendendo a criança, botando sentadinha na mesa, quer seja baixando, agachando, ficando no mesmo nível. Quando os pais falam de cima para baixo, ou as mães, a mãe também, às vezes a mãe é alta, ainda bota um salto um pouquinho alto, assim, um de salto, a criança está lá embaixo, só vê o joelho da mãe, não vê a própria mãe. Então não é uma boa que os pais que queiram educar os filhos deixem de fazer contato visual, tá certo? Aí vão algumas dicas práticas para vocês. E para terminar, eu quero dizer a vocês como é que isso funciona na vida prática. Na vida prática, nós temos 2 pais positivos, o nutridor e o crítico, positivos. 2 pais negativos, o nutridor negativo e o crítico negativo. Temos o adulto, que é a parte racional, coerente ou lógica, como se fosse um computador, uma central maior. E tem a nossa criança livre, como nós nascemos, ou adaptadas para ser obedientes ou submissas, ou então rebeldes. Atenção, olho no lance, olha o que vai acontecer aqui. Olha que coisa linda, vocês vão ver agora. Quando a pessoa quer passar bem, a gente treina em terapia, para a pessoa ficar nesta faixa daqui.
Quem quiser passar bem, tem livre-arbítrio. Fique aqui, que eu duvido que você passe mal. Ah, mas ele fez uma falseta comigo, ela fez uma coisa que eu nunca podia ter ouvido. Fique no seu adulto, na sua crise natural, do seu pai positivo, que você consegue tirar de letra. Mas ficar submisso, ó céus, ó vida, se havia lata com essa minha cabeça, aí não vai adiantar. Você está na criança submissa. Ela vai ver, e vai chorar lágrima de sangue, criança rebelde. Me pegue, espere na curva, me pegue, espere na curva. Então, gente, em AT, nós podemos, numa terapia, encaminhar a pessoa para que não haja no pai negativo, nem crise no submisso. Então, aí vamos fica no vermelho. Não entre na criança adaptada, submissa, nem rebelde, e fique no azul. Que azul é esse? É a faixa do bem-estar. Quem chama de okeidade. É quem atende usa muito a palavra ok, mas é em bem-estar. Então, okeidade que está em bem-estar, tá certo? E eu quero mostrar um exemplo prático que aconteceu na terapia. Uma pessoa veio de São Paulo para fazer algumas sessões comigo. Deve ter feito umas 15 sessões. Né? E ela me disse o seguinte: olha, eu quero chegar em casa tinindo, eu moro em São Paulo, não posso contar o milagre sem contar o santo, não é filha ética. E eu quero chegar lá mudada, porque eu já fiz uma terapia que não sai do lugar. E meus pais estão investindo. Está certo, vamos fazer a terapia. Fizemos uma terapia legal, durante 15 dias, praticamente intensiva. E ela ficou feliz, já estava mudada ali, foi intensivão. Mas de repente, domingo, no dia da viagem, ela me liga do aeroporto. Eu estou preocupado. Eu disse, qual a sua preocupação? E se eu chegar em casa e degringolar, é capaz dos meus pais não pagarem seu dinheiro. Eu digo, é mesmo, é mesmo. Eles prometeram, que a gente acredita na pessoa. Se eu diz, eu vou pagar, a gente espera que vai pagar. Ah, estou em dificuldade, depois eu falo, ok, a gente acredita nisso, né? Nunca vai pensar que tem mensalão nem nada. Tudo vai fluir legal. Na terapia é assim. Ora, então, ela disse, o que é que eu faço? A pergunta que nós terapeutas detestamos que alguém pergunte. O que é que eu faço? Ele passa um intensivo inteiro dizendo o que fazer, mostrando o que fazer, por que fazer, como fazer. No fim, chega e pergunta essa coisa. O que é que eu fiz? Pegue um papel e escreva. Evite ficar sobre... Estou entendendo, escreva aí. Estou entendendo, escreva sobre. Não fique sob. Não estou entendendo, escreva lá. E procure ficar com ou para. Não entendi nada, você está certo. Agora, você escreveu, repara o que é que é. Quando você está no adulto, você está com você mesmo e com o outro. Quando você está na sua criança natural, você está com você e com o outro. Olha a correlação com a preposição, isso faz parte do nosso livro Gramática das Emoções, mas que é uma coisa que Bernie desenvolveu, Jesse falava também, e que eu desenvolvi nesse livro. E quando você está no pai positivo, você está se doando para quem? Para o outro. Então, fique com ou fique para. Então, evite ficar sob ou sobre. Nada de você ficar olhando sempre para baixo para os seus pais, sobre. Nem tampouco querer criticá-los. Nem tampouco ficar muito submisso. Sim, baixando a cabeça toda hora. Não baixe a vista, olhe de frente. Fique com a pessoa. E evite ficar do contra. Eu sei que tudo deu certo. Então, aqui está a correlação entre a análise funcional e as preposições. Então, até mesmo a correlação dessa nos ajuda. Então, a pergunta final de vocês é a seguinte: finalmente, o que é essa terapia? Você fala tanto aí. Terapia, gente, na verdade, é um processo que a gente começa, que o efeito faz sentir fora do consultório, não é no consultório, embora às vezes há mudanças incríveis no próprio consultório. Mas é em casa, sozinho depois, quando a pessoa bota em prática. E a gente busca que a pessoa atinja essa faixa do bem-estar, exercitando que ele fique no pai positivo, no adulto ou na criança natural. Então, gente, o que é mesmo ser um terapeuta? Eu vou trazer a fala de Fairbairn, quando ele diz que um terapeuta é o verdadeiro sucessor do exorcista. Sua missão não é perdoar os pecados, mas sim expulsar os demônios. Muito obrigado.